Conhecer e aprender. Oferecimento. Centro Educacional Agnus Dei. Brincando é que se aprende. Sejam bem-vindos ao Conhecer e Aprender. Eu sou o Durval Braga Neto e mais uma vez é uma honra e um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre educação, sobre carreira, sobre negócios. E a você que nos assiste pelo canal 44 da AmazonSat, muitíssimo obrigado pela sua audiência. A você que nos acompanha também pela nossa página no facebook.com/AmazonSat. Por favor, mande suas dúvidas, suas sugestões de pauta, suas perguntas, são sempre muito bem-vindas aqui pela produção do Conhecer e Aprender. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de espaços compartilhados. O coworking já é uma tendência no mundo, a tal da economia compartilhada. Hoje, inclusive, existem hotéis que ao invés de você alugar uma diária por completo, você pode alugar somente 4 horas. E nós vamos falar um pouquinho sobre esses espaços compartilhados de trabalho, que são os coworkings, com a Bruna Cícero. Bruna, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Conhecer e Aprender. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Bruna, fala um pouquinho para o nosso telespectador, para o nosso internauta que talvez nunca tenha ouvido falar em coworking. É um termo ainda muito novo, muito recente, né, que são esses espaços compartilhados. O que é um coworking, Bruna? Então vamos lá, coworking são espaços de trabalho, é um novo modelo de trabalho, na verdade, em que os clientes podem alugar estações de trabalho para montar os escritórios deles lá, ou podem até alugar salas privadas, salas de reunião. É um ambiente que ele é feito justamente para haver esse compartilhamento dos recursos e do espaço em si por vários profissionais e vários empresários. Então, de repente, a pessoa que está nos assistindo nesse momento tem uma ideia, está montando uma pequena empresa ou uma empresa até de médio porte, mas não quer investir em infraestrutura, não quer alugar uma sala ou comprar um imóvel, ter que mobiliar. O coworking pode ser uma saída. Para que tipo de empresa o coworking é adequado, Bruna? Olha, a gente diz que ele é adequado para todos os tipos de empresas, porque você pode ter uma necessidade de um ambiente diferenciado, dependendo do tipo de cliente que você for atender, ou se você for fazer um trabalho sozinho, se você quer reunir sua equipe. Então, não há restrições. E quais são as grandes vantagens, na tua opinião? Qual que é a grande vantagem, se a gente pudesse analisar o investimento numa sala ou num imóvel e um espaço compartilhado? Qual é a grande diferença, você acha? A primeira vantagem é que você não tem que lidar com a dor de cabeça de montar um espaço. Você já não se preocupa com nada, o espaço ele já está todo pronto, ele está mobiliado, está equipado, já tem os serviços de internet, de recepcionista, então essa é uma dor de cabeça a menos. E além disso, você economiza bastante, você não tem aqueles gastos às vezes desnecessários, né? Porque nem sempre você precisa estar toda hora no seu escritório. Então, você diminui gastos, você faz muito contato com outros profissionais, você cria uma rede de networking internamente, muito boa, né, no coworking. faz novas parcerias, cria novas ideias, então isso é bem legal. Existem, inclusive, alguns espaços que eu conheço já há alguns anos, quer dizer, agora, mais recentemente, que isso vem sendo um pouco mais falado, mas já existe há algum tempo isso. E eu sei, por exemplo, existem redes de coworking, né? Gente que tem espaços em São Paulo, no Rio, em Manaus, enfim, vários espaços, ou seja, dá uma certa mobilidade para a empresa, né? Sim, com certeza. E muitas vezes há uma parceria entre coworkings de uma cidade e de outras. Então, o modelo de trabalho mudou muito, né? Nos últimos anos, tem muita gente que está toda hora nessa ponte aérea entre uma cidade e outra, e aí, de repente, o seu coworking pode ter uma parceria, um convênio com um coworking da cidade para onde você está viajando, então há essa vantagem também, você está sempre respaldado ali. E a questão legal, Bruna, que a gente sabe que para você ter um CNPJ, você tem que tirar um alvará. Como é que funciona essa questão legal de quem já tem o seu CNPJ e de repente quer ir para um coworking, ou de repente vocês conseguem receber o CNPJ, ou seja, cadastrar a empresa naquele endereço? Como é que funciona isso? Esse é um serviço específico, pode se chamar domicílio fiscal, pode se chamar endereço fiscal, existem vários nomes, secretária virtual. E ele é justamente voltado para essas pessoas que querem abrir uma empresa, então tem que abrir o CNPJ junto aos órgãos. E você tem a vantagem de você não precisar montar a sua empresa naquele local. E, Bruna, você é proprietária de um coworking, né? Especificamente no seu espaço, qual é o perfil de empresa que mais procura? Profissionais autônomos que estão ou entrando agora no mercado ou que estão se reinventando,
Então, a gente tem uma quantidade muito, assim, acho que uma quantidade bem grande de profissionais da área de design, da área de arquitetura, da área de publicidade. Essas são as pessoas que mais buscam um local onde elas possam sentar e montar, né, o escritório delas e ter um lugar para atender clientes, e podem estar também fora, porque o trabalho delas envolve, né? Enfim, envolve deslocamento e tal. Agora, Bruna, falando um pouquinho sobre essa economia compartilhada que a gente está falando, isso traz mudanças assim, muito grandes, né, para a economia como um todo. Quer dizer, você sai daquele modelo em que o empresário investia na infraestrutura de um local, isso de uma certa forma faz com que os aluguéis no mercado acabem caindo um pouquinho, de uma certa forma, né? A gente mexe com a questão das próprias operadoras de telefonia, de internet, que acabam, de uma certa forma, perdendo um pouco de mercado, ou seja, acaba sendo um modelo meio disruptivo mesmo, né? Que altera com o mercado. Você tem números hoje sobre o coworking no Brasil, por exemplo? Qual é a velocidade que isso está caminhando? No Brasil, nos últimos anos, está crescendo bastante. Esse modelo de trabalho, né, na verdade o nome coworking, ele surgiu nos Estados Unidos, salvo me engano, em 2005. E ele foi justamente criado porque alguns profissionais eles tinham que começar a se encontrar em cafés para atender cliente, justamente porque eles queriam economizar, né, não queriam ter uma sala própria. Ou as pessoas que trabalhavam em home office, mas nem sempre conseguiam se concentrar. Então, surgiu a partir dessa necessidade dessas pessoas de estarem em um ambiente sem gastar tanto, sem se preocupar em estar fornecendo serviço, em contratando serviço, perdão. E para onde você acha que vai caminhar esse modelo? Porque a gente está falando de espaços compartilhados, onde você tem internet. Você acha que, de repente, por exemplo, modelos de negócio aparentemente difíceis de você ter no coworking, por exemplo, uma escola, será que é possível? Uma indústria, será que é possível? Mas você vai me responder isso aí no próximo bloco, porque a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com Conhecer e Aprender. Até lá! Estamos de volta com Conhecer e Aprender. Estamos falando hoje sobre coworking, espaços de trabalho compartilhado. E é você que nos acompanha pelo canal 44 Amazosat. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha também pelo Facebook. Mande suas perguntas, suas dúvidas e sugestões. Bruna, espaços de trabalho compartilhados são adequados para modelos de negócio como indústrias ou escolas que, teoricamente, em princípio, precisariam de muito espaço, como salas de aula, enfim, espaço para máquina? Pode acontecer isso, de repente? Olha, para a parte de indústrias, eu acho que se você separa a parte administrativa da parte da produção mesmo, a parte administrativa ela funcionaria tranquilamente em um coworking. Escolas, por exemplo. A parte de escolas, olha, eu acho que algumas matérias, em alguns cursos específicos, eles podem ser transferidos, né, deslocados. Alguns alunos podem ir para um coworking e, de repente, receber uma aula diferenciada. Uma aula prática, por exemplo. Conhecer, ou até mesmo ter uma aula sobre um outro assunto que não seja Legal. O coworking no próprio espaço. Bacana. Agora, Bruna, fala uma coisa. Vocês têm, por exemplo, no seu espaço deve ter várias empresas trabalhando ao mesmo tempo. Eu imagino que exista um networking e que novos negócios possam ser feitos a partir, né, desses encontros, Sim. dessas reuniões. Isso acontece? Acontece bastante. Acontecem parcerias assim, inusitadas de áreas bem diferentes. Você tem algum exemplo para compartilhar? Nós temos uma parceria que aconteceu entre um advogado de lá e vários outros clientes, e vários outros profissionais, porque eles precisavam fazer os contratos de prestação de serviços deles para os clientes, e aí eles fizeram essa parceria, fizeram uma troca de serviço. O advogado fez esse acompanhamento jurídico deles, e aí de cada profissional houve uma redução, de repente, do valor, até pela quantidade, você ou acha? uma troca de serviços mesmo. Ou mesmo uma troca, uma permuta? Uma permuta, isso aí. Muito interessante. Agora, Bruna, você acha que esse modelo de coworking, você acha que em cidades que estão começando, como Manaus, que é uma cidade tida como uma cidade razoavelmente difícil de você implementar modelos de negócio inovadores, eu tenho notícia de que existem pelo menos uma meia dúzia de coworkings hoje na cidade. Eu não sei se é menos ou um pouquinho mais. Estamos mais ou menos isso. Você acha que esse modelo ele é adequado para uma cidade como a nossa, por exemplo? Sim, com certeza. Há uma grande quantidade de pessoas que estão começando novos negócios, às vezes um negócio pequeno, e aí são ideias novas, e eles precisam de um local que esteja preparado para atender as necessidades deles de
de atendimento de cliente, salas, né, para atendimento de cliente, espaços, às vezes, para fazer treinamentos e cursos. Algumas dessas Isso pessoas... é legal também. a gente tem espaços voltados especificamente para isso. E também há uma grande quantidade de profissionais autônomos que não precisam de uma sala comercial própria, grande. A pessoa precisaria ter um CNPJ para se hospedar lá com vocês ou não necessariamente? Não necessariamente, pode ser pessoa física, mas se a pessoa quiser ter um CNPJ, se ela estiver interessada em abrir a empresa dela, então também há essa facilidade. Sim. Em termos práticos, ou seja, uma pessoa tem um negócio, precisa hospedar em algum lugar, de repente não tem recurso, não quer se preocupar com a questão da infraestrutura, ele pode alugar por mês, por semana, por dia, como funciona, Bruna? Tem vários planos e tem vários ambientes diferentes. Então, a primeira coisa é ver qual é a necessidade daquele cliente, se para ele funcionar uma sala compartilhada, em que as pessoas dividem, né, o ambiente, mas cada um tem a sua estação de trabalho própria, então para ele aquele local é perfeito e ele pode fazer um plano conosco ou em qualquer outro coworking, mensal, um plano diário. Ele pode usar só por algumas horas também, sempre tem essa facilidade. E também existem salas de reunião. Essas salas, elas são alugadas por hora, então a pessoa não precisa ter um tipo de vínculo mensal conosco, só fazer o agendamento e utilizar a sala. Que é justamente o princípio que eu falei no início do programa, quer dizer, a pessoa não, de repente está viajando, no caso de hotéis, você está viajando de Campinas para São Paulo para fazer uma reunião, e aí de repente você não precisa hospedar, pagar uma diária inteira, o hotel vai lá e cobra 4 horas, por exemplo, é o mesmo princípio. É o mesmo princípio, a gente recebe muitas pessoas que são de fora, vêm só atender um cliente, vão voltar para o aeroporto à noite, e aí no coworking você, além de ter o local para você trabalhar, também é um local tranquilo, tem um lounge, você pode ficar ali tranquilo, trabalhando no seu computador, você pode tomar um banho, porque tem banheiros com chuveiro. Então existem espaços comuns que já estão incluídos aí, de repente, se você aluga só, sei lá, por 2 horas por dia, uma vez por semana, você pode usar os espaços comuns. Sim, com certeza. E quais são os principais benefícios para quem nesse momento está assistindo a gente, Bruna, que de repente quer colocar um negócio, a gente está num momento de crise, o Brasil passa por um momento de crise, não tem recursos para criar, pelas instalações iniciais. Quais são os principais benefícios que você acha que essa pessoa pode ter ao aderir a um coworking? Economia, muita economia, porque você não tem aqueles gastos fixos, eletricidade, internet, o tempo que você poupa também, para não estar se preocupando com isso, o networking que você vai fazer. E também a criatividade. Eu acho que isso vai incentivando você a ter novas ideias. O contato que você está tendo com outros profissionais de outras áreas te leva a ter uma mente mais aberta. E você acaba ganhando colegas de trabalho, mesmo sem você trabalhar em uma empresa. Que legal. Eu acho que esse é realmente um movimento que está acontecendo no mundo inteiro, de você começar a se encontrar com as pessoas, de repente, de áreas diferentes. Criar comunidades, né? Criar comunidades. Na verdade, está virando um movimento isso, né? Quer dizer, a descentralização ali do investimento fixo em prédios, em maquinário. Você acaba podendo compartilhar esses espaços, se beneficiando da troca de know-how, do networking e, obviamente, economizando, como é o princípio básico do coworking. Né? Você troca muitas experiências e há uma característica que ela é comum de grande parte dos coworkings, que é o sentido de colaboração. Claro. Então, normalmente, quando você vai conhecer um coworking, eles vão te falar alguma coisa como, olha, aqui é a cozinha, todo mundo pode utilizar, cada um lava a sua louça. Lá no nosso coworking, há um espaço que tem maquininha de café e o pó. Então, a pessoa mesmo pode chegar, preparar o café dela, se ela quiser preparar para todo mundo. Então, há esse senso, assim, de comunidade, como você falou, não né? só de você economizar, mas de você estar ali compartilhando. Claro. Eu acho que isso é muito benéfico. Bem bacana. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já falando um pouquinho mais sobre esses espaços compartilhados de trabalho, que são os famosos coworkings. Não sai daí. Estamos de volta com Conhecer e Aprender e o tema de hoje são espaços de trabalho compartilhados, os famosos coworkings. Estamos aqui com a Bruna e ela está falando um pouquinho sobre essa nova tendência, né, de você dividir espaços de trabalho com outras pessoas, com outras empresas. Mas antes de voltarmos para o nosso tema, a Cássia Fidelis esteve num shopping aqui de Manaus, foi conferir uma atividade muito bacana que é a Casa Lego. Confiram aí.
Não adianta, grande ou pequeno, todo mundo já brincou com o Lego, né? Esses blocos incríveis nos ajudam a construir torres, pontes e esculturas. A imaginação vai longe. E um shopping de Manaus, em período de férias, trouxe a Casa Lego para fazer a alegria da criançada. Na verdade, nós pensamos num evento ou num brinquedo em que pudesse agregar e estimular a criatividade das crianças e que pudesse desenvolver cada vez mais esse poder de atenção que eles têm e que os pais pudessem participar. O brinquedo Lego foi criado na Dinamarca, na cidade de Billund, em 1932 e continua sendo, nos dias de hoje, um sinônimo de construção e descobertas do nosso imaginário. O Lego, ele traz muito disso, porque ele é um brinquedo que passa de geração em geração. E ele é um brinquedo sensacional, porque você pode perder uma peça do Lego e, no entanto, você não perde o brinquedo. Ele te dá infinitas possibilidades de você criar formas, ele tem várias cores, então ele tem o lúdico que a criança pode trabalhar muito fortemente tudo que está na imaginação dela. Ela consegue transferir para o Lego tudo que está ali na imaginação dela. Eles adoram, eles ficam encantados e a dinâmica que tem acontecido aqui na Casa Lego, as crianças elas podem criar os seus brinquedos, as suas casas, as suas torres, aí tem os desafios e os monitores fazem os testes com as pontes, com as torres mais altas, vocês vão ver isso, é sensacional, é divino. E essas esculturas todas ficam em exposição, que a família pode vir aqui depois e ver a escultura de cada uma das suas crianças, olha que legal. A Casa Lego tem uma programação com desafios, como por exemplo, quem constrói a ponte mais resistente, a torre mais alta e tudo isso com direito ao nome dos ganhadores no quadro. A atração é voltada para crianças com idade a partir de 18 meses. Isso mesmo, os menores podem brincar à vontade em uma piscina de Lego, próprios para que ninguém se machuque. E eles adoram. É o caso do pequeno Ian, que se preocupa somente em montar os seus blocos. A mãe Liz Oliveira que o diga. Gente, eu tô vindo praticamente todo dia, desde quando começou. E só hoje é a 4ª vez, eles não querem ir embora. A gente dá uma voltinha, leva pra lanchar, leva pra tomar sorvete, vai procurar outras coisas, mas não tem jeito, a gente tem que faltar. Não tem quem não gosta, né? Dos pequenininhos até os grandões, até eu tenho um sobrinho de 14 anos, ele não tá aqui porque não pode entrar. Todo mundo gosta, né? Ajuda muito, ajuda na coordenação motora, é muito bom. A imaginação vai embora. O arquiteto Zilton Libório também não perdeu a oportunidade de levar o filho Cauã para brincar com os Legos. Eu trouxe o Cauã para se divertir aqui com o Lego, ele gosta muito de... Ele já tem Lego em casa e tá sempre, só fala em robótica, construir robô. Então eu trouxe ele aí hoje para se divertir um pouco aqui, construir robôs dele aqui. Trouxe ele aqui hoje para isso, para aguçar mais a criatividade dele. E se você de casa quiser presenciar e levar os filhos para brincar na Casa Lego, é só você ir ao Shopping Ponta Negra até dia 30 de julho. A Carla deixa o convite. Quem gostar da Casa Lego, vem aqui do Brinquedo Lego, de 10 às 21 horas, todo dia. Iniciamos no dia 1º, estaremos aqui até o dia 30 e aos domingos nós iniciamos sempre às 12 horas até às 21 horas. E já estamos avaliando a possibilidade de receber as crianças acima de 18 anos que querem brincar na Casa Lego. Muito legal essa Casa Lego, é uma ótima oportunidade para você levar seus filhos para experimentarem brincar de Lego. Brincar de Lego é muito legal, faz bem para a criatividade, estimula a imaginação, enfim, é uma super atividade. Mas Bruna, antes do intervalo a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão desse movimento, né, que é trabalhar em comunidade. Existem outros modelos, né, parecidos com o coworking. Você estava me falando sobre um modelo em que a pessoa recebe um hóspede em casa por um determinado tempo, são os co-livings, né? Existe o Couchsurfing, que é um modelo em que você recebe pessoas de fora na sua casa. E também agora existem matérias falando sobre co-living. No Brasil, acho que já existe em São Paulo, no Rio de Janeiro. São locais em que a pessoa passa a compartilhar uma casa
com outras pessoas. Bem legal. Agora, por que você acha, Bruna, que nesse momento em que a gente tem uma tecnologia exponencial, tudo eletrônico, todo mundo super conectado, seria uma espécie de uma anticultura? Será que a gente está voltando um pouquinho para aquele tempo em que a gente trabalhava mais em comunidade? Por que você acha que esse movimento está acontecendo, Bruna? Eu acho, na verdade, que a gente está dando um passo à frente, porque justamente por causa dessa tecnologia toda, agora a gente tem uma facilidade muito grande em estar em contato com outras pessoas, e a gente tem sempre essa curiosidade, né, de saber mais sobre o outro, sobre o trabalho do outro. E se isso traz outros benefícios, então é sempre uma escolha apropriada, porque você está aí economizando, você está compartilhando o espaço com outras pessoas, você está trocando experiências. Então, eu acho que a tecnologia ela facilita muito isso para a gente. Que legal, né? Que legal. Então, a você que está nos assistindo, então considere aí nesse momento, você que está pensando em montar um pequeno negócio, está começando a sua empresa, ou de repente um profissional liberal, como a Bruna falou, de repente um designer, uma pessoa que trabalha com criação de sites, enfim, qualquer tipo de coisa pode ser muito bem-vinda por um coworking. Bruna, a gente está chegando ao fim aqui do nosso Conhecer e Aprender. Queria que você convidasse aí as pessoas que estão nos assistindo para, de repente, ponderarem e considerarem essa possibilidade aí na hora de abrir o seu negócio. Eu acho que é válido para qualquer pessoa que esteja curiosa sobre o tema coworking, buscar um coworking que esteja na sua cidade e conhecer e, de repente, se você quer montar um negócio, cogitar montar o seu negócio lá, ou abrir uma empresa ou algo assim. Eu acho que é um modelo muito interessante e vai vale sempre pena, ser, vai valer muito a pena. Bruna, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Conhecer e Aprender. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou nesse momento, acho que é super interessante você considerar nesse momento a opção do coworking. É um investimento super baixo, dá para você imediatamente começar a executar a sua empresa. Eu acho que vale muitíssimo a pena. E a você que nos acompanhou pelo canal 44 do Amazon Site, muitíssimo obrigado pela sua audiência. A você que também, internauta, que nos acompanha pela nossa página no Facebook, muito obrigado por sua audiência e a gente se vê no próximo Conhecer e Aprender. Até lá!